Vidros quebrados, móveis desaparecidos, obras de artes negligenciadas. Esse foi o estado em que Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada. Ok. Palácio da Alvorada, né, a residência oficial do presidente da República. A gente já falou aqui no Meteoro sobre como o Lula não se mudou direto para o Palácio da Alvorada, ficou alguns dias em um hotel por medo de que tivesse grampos e escutas e outros tipos de coisa que Bolsonaro pudesse ter deixado lá. Mas mesmo depois de fazer a varredura para checar esse tipo de questão, eles acabaram descobrindo que ainda tem muito para fazer lá para recuperar o Palácio da Alvorada, porque o Bolsonaro deixou o palácio num estado deplorável. A gente foi ver isso em uma entrevista que a Janja deu a Natuza Neri, na Globo News. Vamos ver alguns trechos agora dessa entrevista. Improviso. O piso está muito deteriorado. O que a gente percebe é que não teve cuidado, manutenção, né? Os móveis, os pés dos móveis que são de latão, eles não estão polidos, entendeu? Ali é o salão de banquete. Que é onde o presidente recebe chefes de Estado, convidados, nas recepções oficiais aqui dentro do Palácio. Aqui dentro do Palácio. Esse ambiente, ele está... Olha como é que está o ambiente que o presidente vai receber os chefes de Estado. A mesa também está bastante deteriorada. As cortinas, a previsão é de lavar uma vez por ano, mas acho que faz um bom tempo. O vidro quebrado. Não posso te dizer o que aconteceu aí. E eu queria mostrar aqui para você como a manutenção não foi feita. Olha para cima. A infiltração do teto. O Stucker fez umas imagens de drone do teto, ele está muito desgastado porque não houve manutenção e é lamentável que o piso do palácio esteja dessa forma. Olha o piso. Cara, isso aqui é uma coisa que eu fico pensando que, assim, uma coisa assim, tipo, você dizer, não tenho tempo, não tenho dinheiro para fazer a manutenção e tal, mas lá a gente tá falando do Palácio da Alvorada, o cara é o presidente da República, né? Ele não pode dar desculpa nenhuma desse tipo. Mas, enfim, se você acha que daí isso é ruim, fica pior quando a gente pensa nas obras de arte que tem lá no Palácio. Aqui é a sala de estado que está totalmente descaracterizada. Essa obra aqui, ela não é aqui, o original dela é na biblioteca, por conta, você pode ver que ela foi colocada aqui e ela está desbotada, aqui bate sol. Infelizmente, isso aqui vai ter que ser restaurado. E aí a gente encontrou isso, né, uma imagem sacra do século XIX no chão. Imagem do século XIX, o cara deixa no chão. E também teve uns achados meio curiosos, tipo isso aqui. A gente está entrando em que área? Aqui você está entrando efetivamente na parte bem íntima, que é o quarto do casal e uma sala de televisão, que originalmente era o gabinete da primeira-dama. Gostaria de atentar para o cilindro de oxigênio. Um cilindro de oxigênio? Sim. Porque é um cilindro de oxigênio do lado da cama, sabe? E até uma coisa meio estranha quando você pensa que, assim, tipo, o simbolismo disso, né? Que o que o pessoal lá em Manaus, na Amazonas, passou com falta de oxigênio durante a pandemia, e daí tem um cilindro de oxigênio do lado da cama do Bolsonaro. Enfim. E daí teve história aí também de móveis desaparecidos. Como assim? A sala aqui seria uma sala de jantar, uma sala de estar. Eu encontrei ela totalmente vazia, sem móvel nenhum. Então aqui eu ainda não sei dizer o que aconteceu, aonde estão os móveis, se os móveis que estavam aqui eram de propriedade da família e foram levados, mas quando eles chegaram aqui possivelmente
tinha móveis aqui, eu preciso saber onde estão e preciso saber que estado que estão também, né? Ou se os móveis, ou se eles chegaram e compraram móveis para cá, como que aconteceu isso? O pessoal da Secretaria Administrativa está fazendo esse levantamento porque eu preciso saber, né? Sumiu os móveis que deveriam estar ali. E daí começam umas histórias meio estranhas que levam a gente a crer que talvez o Lula e a Janja não possam confiar na equipe que está cuidando do Alvorada. Por quê? Tudo que sai do palácio, que não é do palácio, é registrado. Sim. Né? Porque... Sim, só que a gente não consegue achar esse registro. Não consegue achar? Não, há 2 dias estamos procurando, a gente não consegue achar. E eu vou contar para você, Natuza, tinha roupa aqui que a primeira-dama, acho que quem fez a mudança esqueceu e alguém entrou aqui, eu já estou tentando identificar com a segurança, alguém entrou aqui de ontem para hoje e retirou. Eu tenho fotos, eu ia mandar encaixotar para devolver, né? Vocês entenderam? Eles acharam roupa da Michelle ali, daí ok, vamos encaixotar para devolver, mas nesse meio tempo sumiu as roupas. E também sumiu o registro que deveria conter os móveis que foram retirados de dentro do palácio. Então é uma coisa bizarra que aconteceu ali no Alvorada. E essa última questão aí das coisas sumindo dá uma certa preocupação, porque a gente pensa, né, que aí chega a ser quase uma questão de conspiração aí. Tiago, quarta-feira eu estava aqui com o Tássio fazendo live e a gente estava falando dessa questão das escutas, dos explosivos, etc., que foi feita a varredura no Palácio da Alvorada, do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, para tentar ver o que tinha. E o Tássio estava me falando, mas quem que vai fazer isso? Porque se você vai deixar isso aqui na mão da Polícia Federal, a Polícia Federal está toda aparelhada. Como é que você vai confiar que eles vão fazer uma varredura direito? Daí quando você vê essas histórias aí, sumiu o documento que deveria dizer quais móveis foram tirados, sumiu as roupas que deveriam estar aqui, você começa a pensar estilo, realmente a gente devia estar preocupado com isso. Uhum. Mas, enfim, o que você me diz, Thiago, dessa maluquice toda aí? É bizarro, né? É bizarro, eu acho que eu fiquei assistindo esse vídeo pensando, imagina você ter que morar num lugar onde o Bolsonaro acabou de morar, né? Acho que lavar com sal grosso ainda é pouco, né? Tinha que fazer algum ritual de exorcismo, porque, meu Deus, a energia desse lugar deve estar horrível. Mas, enfim, né? Para além disso... É bizarro, né? Para ver como que os caras, além de tudo, além de ser fascistas e nazistas e tudo quanto é coisa, ainda são um porco imundo, não sabe cuidar, não só do lugar que mora, mas de um patrimônio público, né? Coisas históricas ali, uma coisa do século XIX, que inclusive era uma imagem de uma santa, se eu percebi ali, ou uma representação. Era uma imagem sacra, sim. Então, esses são os grandes defensores aí do cristianismo, né? E do lar, né? A Michelle Bolsonaro sempre dizendo que era do lar. Que lá, cuidado, né? Mas, enfim, é bizarro. Deus acima de tudo e deixa a imagem sacra no chão, né? Exatamente. A pintura lá, deixada de qualquer jeito para tomar sol, é um descaso que... É só mais um símbolo aí do descaso que eles tiveram com o Brasil, né? É aquilo que a gente fala, como as pessoas cuidam da casa delas, acho que diz muito sobre quem elas são, né? Então, esse descaso completo, esse descuido aí é um reflexo do descuido que eles tiveram com o Brasil. Mas, enfim, acho que uma coisa que chama atenção também, que não tem muito a ver com o assunto, mas a imagem da Janja, né, acho que a imagem que ela tem passado é uma imagem positiva, se a gente comparar com a Michelle Bolsonaro, né? Acho que a gente consegue ver de forma muito nítida a mudança de simbolismo que representa aí esse governo Bolsonaro para esse governo do Lula, onde a Michelle era a primeira-dama e a Janja é a primeira-dama, porque a Janja é uma mulher, né, de feminista, uma mulher de luta, uma mulher que vem passando para as mulheres essa ideia de serem mulheres de luta, mulheres independentes e tomar a frente mesmo, enquanto que a Michelle falava para as mulheres sejam do lar, né, assim como a esposa do Temer antes também, né, que eu não lembro. Sim, a Marcela. Isso, né, recatada do lar. Bela recatada do lar. Eu acho que é uma mudança que a gente vê uma nuvem sombria saindo e
né, e vindo um pouquinho de luz do dia para iluminar um pouco as nossas lutas aí, né? Acho que é assim que a gente tem que ver esse novo governo que tá chegando, não como tudo tá melhorando, mas acho que é um pouco de iluminação, assim, para dar um gás, dar um ânimo para a gente fazer as lutas, né? Para a gente continuar em luta, sabendo que ali em cima figuras inspiradoras, né? Não mais aquelas figuras trevosas que só fazia a gente ter dor de cabeça todo santo dia. Pois é, e essa imagem da Janja tem incomodado um pouco. Você vê na imprensa muita gente reclamando de, ok, ela não tá, não, ela não deve, reclamando do papel até um pouco mais de protagonismo que ela tá tomando com relação ao governo. Tipo, mais para frente aqui na live a gente vai falar da reunião ministerial. Hoje, uma das coisas que estava um monte de jornalão reclamando era o que a Janja estava fazendo lá na reunião ministerial, sabe? Já tinha um monte de gente reclamando o que a Janja estava planejando a posse. Então, quando ela toma um pouco mais esse protagonismo, você vê que tem gente que se incomoda. Sim, e é isso, né? O papel da mulher na política é sempre de ser somente a primeira-dama e a primeira-dama figurativa que vai estar ali fazendo ONGs e coisas do tipo, né? Ela não pode ter um papel mais ativo, né? A única mulher que presidiu o Brasil aí foi a Dilma e a gente sabe qual foi o tratamento da imprensa ou, enfim, das elites e de boa parte da população com ela também, né? Então, infelizmente, a própria grande mídia não quer ver mulheres tendo papel de destaque, né? E a gente tem visto aí todo tipo de ataque absurdo contra a Janja, sabe? Tanta coisa que a gente de fato tem para criticar e eles querem criticar X, Y, coisas tão bobas assim, né? Caçando pelo em ovo.